as coisas de acordo com o público que está nos assistindo. Vocês já perceberam, por exemplo, quando o Lula faz um discurso, né? Em geral, se é um público só de peão metalúrgico, ele conta piada, faz sacanagem, né? Fala uma linguagem mais direta, né? Se é numa... O Lula também não é parâmetro muito, né? Se for na reunião de empresário, ele fala do mesmo jeito, né? Faz piadas. Mas ter o cuidado de saber a quem você está falando. Se você for na comunidade de trabalhadores rurais, fala coisas assim da terra, né? Dá exemplo, conta parábolas. Se você for falar com o reitor, com o ministro, aí você vai se cercar de dados mais técnicos, com a linguagem mais, né? Exatamente. Então é esse olhar para quem se destina. Uma coisa que perturba muita gente no meio sindicalista é o tempo. Você tem tanto 3 minutos para falar isso. Isso aí vai perturbando. Na hora que vai chegando no final da sua fala, a pessoa começa a gritar de lá. Tempo. Aí você tudo. É porque é um problema complicado, né? Geralmente as plenárias, as assembleias, tem muito tempo para falar e tem pouco tempo. Né? Então você tem que fazer uma distribuição do tempo de modo que as pessoas consigam, exatamente, seja mais democratizada a fala. Isso é uma necessidade. Agora tem problemas, como você disse. Tem gente que fala demais. E é impossível resumir uma MP, por exemplo. Em 3 minutos. Né? Mas o que se busca? É por isso que tem que fazer síntese. Né? É por isso que tem que fazer síntese. Por isso que eu falei que tem que fazer resumo. Por isso que eu falei, 25 palavras no máximo, 25 linhas no máximo. Né? Ou, por isso que eu sugeri, faça tópicos. Pequenos tópicos de coisas que você quer falar. E não fale todas as questões numa fala só, não dá tempo, não dá conta, e o público não entende. O público não entende. Você fala de 10 temas ao mesmo tempo, e fala disso, fala daquilo, fala daquilo, fala daquilo, você não consegue comunicar nada, porque quando você termina de falar, as pessoas já não lembram mais da primeira coisa que você falou. Então, tente focar no que é essencial, e tente resumir o máximo, sintetizar o máximo as coisas que você quer falar. Se você tem 3 minutos, se você tem 10, aí você amplia mais. Se você tem 15, aí você traz mais dados. Se você tem 1 hora para dar uma palestra, aí você vai tem condições de usar até PowerPoint, slides, né? Então depende do tamanho do tempo que você tem para colocar a ideia. E é um esforço de sintetizar. Nós temos 2 extremos. Tem gente que não fala de jeito nenhum e tem gente que fala demais. Então, assim, algumas figurinhas carimbadas a gente já conhece, por exemplo. É impossível dar 3 minutos para o Paulo Henrique desenvolver uma ideia. Só a introdução dele, quando a gente vai falar de Araguari, né, das piadinhas dele, já vai 3 minutos. Mas Paulo Henrique é um cara que com certeza sofre, porque ele tem que ir em plenária, congresso, ele tem que resumir. É democrático. Desde o cara lá da base até o presidente do sindicato tem que falar 3 minutos. Isso é democracia. Né? Então é um esforço para sintetizar a ideia. Por isso que eu falei assim, não precisa analisar 50 temas. Tem gente que fala assim, não, eu vou falar do Egito, vou falar da situação da América Latina, vou falar do governo Lula, vou falar aqui da prefeitura de Uberlândia, vou falar do Sem Terra e vou falar da MP 520. Não dá tempo. Escolha um só. Se for no caso de você intervir de novo, você peça uma nova inscrição e trate de outros temas. Né? Porque senão, e aí assim, a mesa, se for uma mesa que é amiga sua, te conhece, né? A mesa dá uma certa condescendência. Se for uma mesa que for sua adversária, vai desestabilizar em cima do conclua, companheiro, conclua, companheiro, conclua, companheiro, conclua, companheiro, conclua, estou concluindo, conclua, companheiro. Aí você perde a ideia para frente. Em congresso sindical,
Geralmente, a mesa, se é adversária de quem está falando, começa a falar com o grupo justamente para colocar a plateia contra o orador. Porque a plateia, ei, acabou o tempo, ei, cheiro, parou, chegou. A gente faz isso com o Wilson Beraba, mas não faz isso com os nossos, não. Mas então, a mesa, se for uma mesa esperta, a mesa joga na hora a plateia contra o orador. Porque o orador, estou concluindo, ele não conclui mais. Que perde o raciocínio. Você fez isso com o Mário, viu? Eu faço. Você fez isso com o Mário. O povo, não, chega. Quando você impacienta a plateia, você não comunica mais nada. Não me comunico não, meu amigo. Quando você impacienta a plateia ficou impaciente, ela ficou hostil, você não consegue organizar mais as ideias. Você desestabiliza. Inclusive quem vem depois. Exatamente. Então tenha muito cuidado com essa questão. Faça um exercício de 3 minutos. Aí a Luísa vamos gravar em 3 minutos. Né? Que tempo durará a exposição, como eu estava falando. Que recursos eu contarei. Quais recursos eu tenho disponível? Então, assim, se eu vou fazer uma fala mais longa, hoje, maior, né? uma fala mais longa, com tempo maior, use recursos audiovisuais que possibilite você explicitar melhor. O PowerPoint é uma grande invenção, né? Porque senão você teria que resumir no quadro, resumir no papel, no cartolina. Na tela você resume as ideias e desenvolve em cima das ideias. Também não vai ficar preso só ao que está, senão você pegaria o PowerPoint, tira a cópia dele, distribui para a pessoa, não precisa nem falar. Usa aquele roteiro, aquela estrutura para expor além daquilo que está escrito, né? Tendo cuidado com o tema. Se você não tem esse recurso e vai usar, por exemplo, um DVD, um pequeno DVD, eu geralmente, né, sugiro que você faça pequeno síntese do que trata o DVD. Se você vai passar um filme, por exemplo, de 15 minutos, 30 minutos, faça um pequeno filme, uma introdução sobre ele, para a plateia já saber do que se trata, né? Porque quando a plateia vai assistir, se a plateia nunca assistiu, ela já sabe mais ou menos, em linhas gerais, como se fosse uma sinopse, né? Como se fosse um resumo daquilo que você vai apresentar, que o tema vai trabalhar no filme. Que mais? Luísa, você que é da comunicação, ajuda aí. Quando vai apresentar. Se você tem pouquíssimo tempo, use uma tribuna. Por isso que é bom pôr a tribuna. Para você ter um resumozinho do lado. A tribuna não é para você ficar lá igual uma estaca, não. É para você usar, deixa o papel, 7, 8 pontos do que você vai falar, mas esses pontos já tem que estar organizados na sua cabeça. Organizados. Senão você vai pegar, a coisa mais chata do mundo é você pegar um orador que fica lendo um texto. É horrível. O cara lendo o texto. Cansa. Eu estou lendo o texto, não estou lendo o texto, mas estou falando sobre isso. Porque se fosse só para ler, você distribui o texto para a plateia e pronto, leia o texto e vai para casa, tchau. Tem que ir dialogando com o texto. Geralmente congressos, simpósios, seminários, né? Que você vai, e tem comunicações escritas, comunicações orais, o cara te dá 10 minutos. Aí você fala assim, aí geralmente você faz isso. Como é que você faz? Pega o texto que você com o conteúdo, distribui e fala, gente, eu não vou ler o texto, vou fazer um pequeno resumo do que o texto trata. O texto trata disso. Sobre isso o texto fala isso, sobre isso o texto fala isso, sobre isso o texto fala isso. Se vocês quiserem aprofundar mais, leiam o texto, né? Mas o texto trata disso, porque é 10 minutos. Às vezes a leitura do texto é um texto grande, o 10 minutos não dá tempo. Tem congressos que tem, por exemplo, tem eventos que tem a comunicação através de painéis, os chamados pôsteres. Então você resume o trabalho seu e põe num pôster pendurado, ou na parede, ou no corredor, ou num cavalete, ou num porta-pôster, deixa lá. Aí tá o resumo, inclusive com imagens e tal, esse é pôster.